Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. E deixa a sua Bíblia aberta aí. Fica com a sua Bíblia aberta que nós vamos fazer uma conjectura aqui de alguns versículos. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 5. Diz a palavra do Senhor, e deixe a Bíblia aberta, por favor. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso é, Deus o abençoou grandemente. Eu quero trazer uma palavra para você sobre quando a bênção de Deus é jogada fora. Quando a bênção de Deus é jogada fora. Esse é um dos reis mais espetaculares da história do povo de Deus e pouco falado. Mas tem lições aqui muito importantes para nós aplicarmos hoje na nossa vida cristã. Como sempre faço, a mensagem, ela não tem nenhuma profundidade, mas ela é pedagogicamente dividida para você entender o que eu vou falar. Eu digo sempre que eu não sou pregador de novidades, eu não prego coisa que nunca ninguém pregou. Eu prego coisas que todo mundo prega e tento pregar de forma pedagógica para que você aprenda aquilo que você está ouvindo para aplicar na sua vida. É o que eu tento fazer. De vez em quando eu acerto, de vez em quando, pela minha incompetência e mediocridade, eu erro. Mas eu prometo dizer uma coisa aqui para você, que eu tento. Você pode ter certeza que eu não venho para cá para dar chute para ver se acerta alguma coisa. Então, preste atenção, a primeira coisa que eu quero tratar, as atitudes fundamentais de quem busca a Deus. O rei Uzias buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. Então, baseado na vida dele, nós podemos descobrir alguma coisa, não é? Acerca de atitudes fundamentais de quem busca a Deus. O primeiro é muito óbvio. Primeiro, quem busca a Deus é quem deseja de buscar, porque Deus não obriga ninguém a segui-lo, Deus não obriga ninguém a buscá-lo, então, buscar é uma decisão da vontade, é um ato do seu coração. Quando Jesus diz em João 6,35, né, quem vem a mim não terá fome, é quem vem, não é quem eu obrigo a vir, e quem crê em mim não terá sede, é quem vem, é quem vem. Quando nós encontramos em Tiago 4,8, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a Deus. É você que se chega, não é Ele que te obriga a chegar. Então, buscar a Deus, ninguém vai te obrigar, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua mulher, nem pastor, nem ninguém, nem o próprio Deus. É um ato do teu coração. O desejo de buscar. Agora, o segundo lugar que eu aprendo aqui, é que quem busca a Deus é que reconhece a sua soberania e se submete à sua vontade. Se você busca a Deus, é porque você reconhece que Ele é Deus. E se você busca a Deus, é porque você quer fazer a sua vontade. Olha o versículo de número 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Como ele buscava a Deus, então ele submetia à vontade de Deus. Terceiro lugar, quem busca a Deus tem fé que vai encontrá-lo. Como é que você busca uma coisa que você não acredita? Se busca a Deus, é porque você crê que Ele existe, que vai encontrá-lo. Como diz Hebreus 11,6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não tem como buscar a Deus se não utilizar o instrumento da fé. Então, quem busca a Deus, eu busco a Deus porque eu creio que Ele existe e que Ele se manifesta a mim, que Ele se revela a mim e que eu posso ter relacionamento com Ele. E, em quarto lugar, a atitude de quem busca a Deus é que quem busca a Deus está aberto a conhecer, para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Olha o versículo 5 que eu acabei de ler. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Azarias, entendido nas visões de Deus. Ele buscou a Deus, que havia um homem, um mentor,
espiritual, um homem profundo nos relacionamentos com Deus e que o ajudou a descobrir, a entender, a compreender mais o mundo de Deus. Então, aqui, baseado na vida de Uzias, aqui tem 4 atitudes fundamentais de quem busca a Deus. Agora, número 2. Quais são os princípios que Deus se utiliza para abençoar pessoas? Que princípios Deus se utiliza para abençoar pessoas? Isso aqui é importante você saber. Primeiro, ato da sua soberania. Deus abençoa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e não deve satisfação para ninguém. Por que, Senhor, tu está abençoando ele e não está abençoando tanto a mim? Não é problema teu. Deus é soberano, por isso que Ele é Deus, Ele abençoa quem Ele quer, e você está vendo o aparente, Deus conhece o profundo, e você está fazendo análise de lógica humana, e você não está entendendo nada, porque Deus sabe de passado, presente e futuro, Deus conhece o coração do homem, você não conhece nada, só conhece o aparente, então, cuidado com esse negócio. Por que Deus abençoa um e não abençoa outro? Ei, atos da soberania de Deus. Deus abençoa quem Ele quer. 2, princípios que Deus se utiliza para abençoar, manifestação do seu caráter. Deus abençoa justos e ímpios por causa do seu caráter. O Salmo 100, versículo 5 diz que Deus é bom. O Salmo 33, versículo 5 diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. O Salmo 136, 26 vezes está escrito: a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A sua benignidade dura para sempre. E por que Deus abençoa? Como eu disse aqui, atributos do seu caráter. O Salmo 115, versículo 16 diz que os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Não diz que a terra Ele deu aos filhos de Deus, Ele deu aos filhos dos homens. Qualquer pessoa pode ter bênçãos aqui nessa terra. Não confunda, meu irmão, bênçãos espirituais, bênçãos eternas, onde tem condições para essas bênçãos, com bênçãos da vida terrena. O cara pode ser um ímpio canastrão e ter riqueza, e o outro irmão santo, cheio do fogo, pobreza. Porque é caráter de Deus em abençoar pessoas. Agora, você tem que entender que também Deus abençoa pessoas como resposta às nossas atitudes. O próprio Uzias buscou ao Senhor, resposta à atitude de Uzias, Deus o abençoou. Noé, Gênesis 6, 8 e 9. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Noé foi varão justo em todas as suas gerações e Noé andava com Deus. Em resposta a isso, Deus o abençoou, livrando da condenação que veio sobre o mundo naquela época. Abraão, quando Deus diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão deixou propriedades, deixou terras, deixou fazendas. Como resultado da atitude de Abraão, no capítulo 13, versículo 2, diz que Abraão ia enriquecendo em ouro, prata e gado. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Em resposta a isso, as atitudes de Daniel, logo no versículo seguinte, o 9, Deus deu graça a Daniel diante do chefe dos eunucos. Versículo 17, a Daniel Deus deu entendimento em sonhos e visões. Resposta às nossas atitudes. Deus abençoa como resposta às nossas atitudes. Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25 diz: alguns há que espalham e ainda acrescentam mais, outros retêm mais do que é devido para a sua própria perdição. A alma generosa prosperará e o que regar será regado. Olha quanta resposta às nossas atitudes. Espalha, Deus aumenta. Aquele que regar, vai ser regado. O generoso, Deus vai fazer prosperar. Jesus fala, não é? Em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Resposta às nossas atitudes. E Deus abençoa como resultado de obediência às suas leis.
Deus faz alguém prosperar como resultado de obediência às suas leis. Quando Deus diz para Josué, no capítulo 1, versículo 8, não aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que possas fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Eu vou te abençoar se você obedecer a minha lei. O Salmo 1, versículo 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, não é? De águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. O Salmo 112 diz a palavra, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, riqueza e fazenda haverá na sua casa. Obediência às leis de Deus, Deus abençoa. 2 Coríntios 9,6, o apóstolo está falando de uma lei, o que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito. Isso é uma lei, a lei da semeadura. Que todo o reino de Deus está baseado nessa lei. Marcos 4, 26, quando Jesus diz que o reino de Deus é comparado a um homem que saiu semear sem saber como aquela semente frutificou. Então, a obediência às leis de Deus, Deus abençoa como resposta à obediência às suas leis. Agora, número 3, e é muito importante, interessante, aí eu quero que você vai acompanhar comigo os textos da Bíblia. Eu vou mostrar para você as características da bênção de Deus. Baseado na vida de Uzias. É profético para você. É profético. Eu tenho certeza que pelo menos uma dessas características aqui, quando Deus quer te abençoar. E talvez algumas delas é para você, ou talvez todas elas, como foi para Uzias, é para você, eu não sei. Então, qual é o conselho que eu te dou? Como eu não sei qual é a característica que Deus vai manifestar para você, ou quais são as características, ou se são todas elas, eu te aconselho, à medida que eu for mostrando cada uma, de maneira voluntária e pessoal, quando eu terminar cada uma, de maneira voluntária e pessoal, porque você está falando para você, eu recebo, é para mim. Tomo posse desse negócio aí. Eu não sei se vai ser para você, quais que vão ser, então como eu não sei, eu quero todas. Eu não sei qual é, e quem sabe são todas, ou quem sabe são algumas, não sei. Então acompanha comigo, que aqui eu vou te mostrar, qualquer bênção de Deus passa por essas características aqui. Isso aqui é um resumo que nós encontramos na Bíblia, de quando Deus abençoa alguém, quais são as características dessa bênção. Então vamos lá? Versículo 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. A primeira, quando Deus quer abençoar alguém, Deus derrota seus inimigos. Gente que quer impedir uma vitória, gente que quer travar algo de bom para você, Deus tira do teu caminho, Deus derrota ele. Quem sabe esse é o seu caso. Alguém que está impedindo aí uma grande vitória, um filho de Belial, um filho do capeta, Deus vai derrotar para que a bênção se manifeste na sua vida. Número 2, está aqui, no mesmo versículo que eu acabei de ler, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Quando Deus quer abençoar, recebe aí. Você conquista territórios. Você conquista coisas e patrimônio. Está aqui, ó. Conquistaram o patrimônio de filisteus. Tomaram terras. É isso aqui. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele pode, quer e faz. Aumenta teu patrimônio, aumenta as tuas posses. Quem é que recebe aí? Terceiro, está no versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Pode receber. E Deus os ajudou. Quando Deus quer abençoar alguém, uma ação direta do poder de Deus para você ser vitorioso.
É poucos aqui receberam. Aleluia. Tá bom. Eu estou falando que vai ser o presidente que vai te ajudar. Parece que eu falei que vai ser o deputado, não, o vereador que vai te ajudar, o pastor. Ei, quando Deus quer abençoar alguém, Ele pode usar o seu poder e agir diretamente na questão para você ser abençoado, meu irmão. Recebe isso aí, meu filho. 4, versículo 8. Olha só que coisa interessante, na abertura do versículo. E os amonitas deram presente a Uzias. Recebe isso aí. Você recebe de quem você não espera e o que você não espera. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus pode te surpreender. Você recebeu uma coisa que você nem espera, nem de quem você espera. Uma irmã aqui, membro dessa igreja, recebeu o que ela nem esperava. A patroa deixou 10 milhões de reais para ela. Deus quer abençoar, meu irmão. Deus traz gente que tu não sabe nem de onde. Lá dos quintos, sei lá, do Zebulon. Lá de um troço desse de Lodebar. Eu sei lá de onde. Mas se Deus quer abençoar, você recebe o que não espera e de quem você não espera. Receba essa palavra aí, meu filho. 5º lugar, também no versículo 8. Olha só, que está dizendo lá na continuação do versículo. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito. Você pode ter certeza, passa a ser respeitado por todos. Vão respeitar você. Esse camarada aí tem alguma coisa. Deus é com esse cara aí. O que está acontecendo na vida dessa mulher, dessa família, você vai ser respeitado por todo mundo quando Deus abençoa. 6º lugar, também no versículo 8, no final do versículo 8, diz lá, porque se fortificou altamente, se torna forte, se torna poderoso. Você vai ser poderoso nesse trabalho, nesse negócio. Você vai ser poderoso através dessa bênção. Recebe aí, meu filho. 7º lugar, versículo de número 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina e à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Sua casa, seu domínio, será fortalecido e o inimigo não vai poder entrar para te derrotar. É isso aí, meu irmão, pode receber. Ninguém vai entrar para derrubar teu negócio. Ninguém vai entrar para tomar teu emprego. Ninguém vai entrar para desgraçar a tua casa. Quando Deus quer abençoar alguém. Preste atenção. 8º lugar, versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros, nos montes, nos campos, férteis, porque era amigo da agricultura. Essa aqui todo mundo quer. Você vai prosperar materialmente falando. Deus quer abençoar, Deus faz prosperar. Deus faz prosperar, meu irmão. Deus quer abençoar alguém, Deus faz prosperar na vida. Faz você ser promovido, faz um negócio pequeno se tornar grande. É o que Deus faz, está aqui na Bíblia, é o que Deus fez com ele. Está aqui. Em 9º lugar, do versículo 11 ao 13. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, Maassés, oficial debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600, versículo 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Sabe o que Deus faz quando Deus quer abençoar alguém? Deus prepara a gente para te ajudar nos momentos mais difíceis que você enfrentar. Está aqui, tinham 307.500 homens belicosos, quer dizer, cara da guerra, do couro, do pau, 307 que saíam para fazer guerra para ajudar o rei. A história continua, meu irmão. Deus coloca a gente do teu lado no momento mais difícil, no momento mais encrencado. Deus bota a gente poderosa para te ajudar, para você ser vencedor. 10º lugar,
na abertura do versículo 13, debaixo de suas ordens. Quando Deus abençoa alguém, Deus dá autoridade. Você vai ter autoridade, nunca teve, sempre foi mandado, mas vai chegar a hora de você mandar, você vai ter autoridade. 11º lugar, versículo 14, a primeira parte do 15. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, coraças, arcas e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. Ah, meu filho, olha aqui, ó. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele te dá estratégias para você ser vitorioso. Enquanto os exércitos inimigos vinham lutar com Neemias, cada um com flecha, Neemias tinha máquinas inventadas que atiravam flechas em grandes quantidades e que lançavam pedras em grandes quantidades. Na verdade, na época, Neemias não, na época de Uzias, nessa época aqui, Israel era os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mantêm a maior tecnologia militar do mundo. Ele tinha tecnologia militar que ninguém tinha. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai te dar estratégias para você prosperar com coisas que ninguém vai ter, que ninguém vai saber, que ninguém vai ser revelado, mas Ele vai te revelar e vai te dar as estratégias para a bênção chegar na tua mão. Preste atenção, meu filho. Versículo 15. Versículo 15. Vou voltar para o versículo 15. Olha o que diz assim. Preste atenção. Voou a sua fama até muito longe. Vai ser reconhecido por desconhecidos. Gente que você nunca viu, nem sabe quem é, vai saber quem é você. Teu nome vai chegar em muito lugar que você nem sabe, pela bênção de Deus na tua vida, meu irmão. 13º lugar, isso aqui é interessante. Olha em 13º lugar. Porque foi, versículo 15, lá no final, porque foi maravilhosamente ajudado. Recebe isso aí, meu irmão. Quando Deus quer abençoar alguém, uma ajuda da parte de Deus fora do comum. Não, Jesus, oh meu Senhor. Ai. Você acordaram? Chegaram para a Santa Ceia hoje? Estão aqui? Amém? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ah, está aqui, está vivo, oh glória. Não morreu não, né? Está aqui? Então vou repetir. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele ajuda essa pessoa de uma forma diferenciada e extraordinária. Penúltimo lugar. Olha o versículo 15, o final. Se tornou forte. Isso é, poderoso. Tomou posse. Cresceu. Quando Deus abençoa, faz assim. Último lugar, quando Deus abençoa, está no capítulo 26 e no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Uzias e Manassés foram os reis que mais tempo passaram no trono. Então aqui está a última coisa. Recebe aí. Se você quer receber, deixa eu dizer para você receber. Quando Deus quer abençoar alguém, a sua bênção é durável. Deus não vai te abençoar por um dia. Deus não vai te abençoar por causa de um mês. Deus não vai te abençoar por causa de um ano. Deus vai te abençoar para a vida. A bênção de Deus é durável. Quem recebe isso aí? Dá um brado aí, dá um glória a Deus aí. Ó, querido, eu apresentei aqui para você. Eu apresentei para você 15 características da bênção de Deus. Alguma delas é para você. Quem recebe aí? Alguma delas é para você. Meu desejo é que todas, mas como não vai ser todas para todo mundo, eu creio que alguma delas é para você. É para você. Diga aí para o irmão que está do seu lado aí. Isso aí é para você. Fala aí, profetiza aí para ele. Isso aí é para você. Isso aí é para o povo da ADVEC.
Isso aí é para quem está me assistindo e ouvindo a palavra. É para você. Você está alegre, né, irmão? Falou na bênção, o pessoal fica alegre, né? Até eu. Falou em bem, quem não fica alegre com bênção? Agora escute o que eu vou te falar. Presta atenção aqui ao item 4. Eu vou mudar até uma palavra. Como é que a bênção de Deus é jogada fora? Aí está dizendo, já corrigiram. Porque estava quando, é como a bênção de Deus é jogada fora. De que maneira? Você já parou para pensar o que Deus fez na vida desse cara? Essas características da bênção se manifestou na vida dele. Agora, como é que se joga a bênção de Deus fora? A história dele não me ensina e me mostra. Como um alerta para mim e para você. Como é que se joga a bênção de Deus fora? Preste atenção, meu irmão, que isso aqui é sério pra caramba. Preste atenção. Versículo 16, a primeira parte. Estamos no capítulo 26 de 2 Crônicas. Mas havendo-se já fortificado, primeiro, exaltou-se o seu coração. No ápice da bênção. Quando a bênção, todos os elementos dela estavam completos, no ápice da bênção, exaltou o seu coração. Soberba. Soberba. Sou poderoso. Louvado seja o meu nome. Glórias a mim. Olha onde eu cheguei. Babem, por favor. Aí, ó. Olha o que eu fiz. Rapaz, se você quer provocar a ira de Deus, seja autossuficiente. Faça do homem a sua deidade. Provérbios 6,16 diz que 6 coisas aborrecem ao Senhor. A primeira, olhos altivos, soberba. Aborrece a Deus. A soberba é o último estágio antes da queda e da ruína. Provérbios 16,18 diz que a soberba precede a queda e, altiver de espírito, a ruína. Davi, o grande rei, entendeu isso. E no Salmo 19, versículo 13, diz: Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim. Então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. A soberba não é uma transgressão qualquer. É uma grande transgressão, porque o homem diz que não precisa de Deus, descarta Deus. Ele é Deus, ele é autossuficiente. E como Deus conhece o homem, e como Deus conhece quem é o homem, e como Deus também, quando vê um homem soberbo, lembra a Deus o diabo, porque a queda de Lúcifer foi a soberba, e Deus sabe quem é o homem. O Salmo 103, versículo 14 e 15 diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo. Passando por ela o vento, logo se vai, o seu lugar não se acha mais. O que é o homem? O que é o homem para se achar tão superior? O que é o homem para se achar tão autossuficiente? Eu fico vendo aí, está lá o cara todo posudo, todo metido, todo nariz empinado. Você sabe o que é um coágulo no cérebro? Você sabe o que é um infarto? Você já viu a radiografia de um infarto? Você já viu uma radiografia de um coágulo no cérebro? Um negocinho pequenininhozinho. Entope uma veia. Ou fica torto e a metade não funciona, ou vai embora. Vai ver uma radiografia de um infarto. Um bloqueio numa veia. Você está meio amarelo hoje? Está com o lábio roxo? Estou sentindo. Ou vai embora, ou tem um infarto. E dependendo da gravidade do infarto, tem que ser operado. Se não é operado, abrir o peito do cara, é cateterismo, e toma remédio, vai por aí afora. O que é o homem? Deus não suporta o homem soberbo. Aquele que é soberbo se gloria de si.
e é reprovado por Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus o louva. A primeira coisa desse homem foi a soberba. Ele deixou de desconhecer que foi Deus que trouxe ele até ali. E aí vai acontecer uma outra coisa que é consequência. Porque a soberba não é apenas alguma coisa do abstrato, que fica apenas na mente do ser. Ela vai produzir um efeito. Olha o que diz o texto. Mas, havendo-se fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Sabe o que significa essa palavra aqui? Apodrecer por dentro. Apodrecer o caráter, crenças e valores. Ele fica soberbo e se corrompe, apodrece por dentro. Como? Se exaltar e se corromper, também não vai ficar no abstrato. Isso vai produzir ato concreto, isso vai ser exposto. Isso vai ser praticado na totalidade. Você lembra quando, em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, fala que cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua cobiça, havendo a cobiça concebido, mente, dá luz ao pecado. O pecado, sendo consumado, gera morte. Isso é, quando você maquina na sua mente, você abre o campo para praticar. Porque todas as suas atitudes e ações partem do processo mental. Sensacional como é que a Bíblia está muito antes da ciência, da neurociência e de tudo que a ciência descobriu sobre a mente humana. Então, por enquanto está aqui. A soberba é ele com ele. O corromper é ele destruir seu caráter, achando que é alguma coisa e rejeitando Deus. Isso vai ter ato concreto. Terceiro lugar. Olha o versículo 16, continua lá. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Agora vem o ato concreto. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Soberba, apodrece por dentro, isso vai dar resultados práticos. Transgrediu contra o Senhor. É assim, meu irmão. É assim que se joga a bênção de Deus fora. É desse jeito. É assim que se faz. Começa a pensar que é alguma coisa, começa a pensar que é o tal, começa a achar que é ele, e aí, meu filho, aí começa. Esquece que é Deus. Esquece que é Deus que abençoou, que é Deus que abriu portas. E aí, né, meu filho, eu tenho que falar, né? Eu vou falar dos emergentes. Eu sou emergente. Sabe o que são os emergentes? É o pessoal que saiu do subúrbio da Baixada e foi morar na Barra e no Recreio. Os emergentes aí de Recife, que vão morar em Boa Viagem. Os emergentes de São Paulo foram morar em quem? Em Alphaville? Morumbi, sei lá onde? Do Paraná. Tem o lugar dos emergentes. Essa classe não é brincadeira. Ficam besta, soberbos, pensam que chegaram ali por causa da sua capacidade. Meu irmão, essa turma não é brincadeira. Não é brincadeira. Muda. Já fica metido a besta, pensa que é superior, porque a família continua na Baixada ou no subúrbio, e ele se mudou para um lugar melhor, então ele é o melhorzinho da família, e o nariz fica empinado. A mulher bota 380, bota também atrás, faz lipo. Não estou dizendo que nada disso é pecado, por favor, por obséquio. Fica toda turbinada, usa um decote aqui no meio, com os bichão de fora, e desculpa a expressão, o marido babaca ainda acha bonito o emergente, entendeu? Olha aí, ó, está cobiçando, mas é minha. Está vendo aí? Essa gostosura toda é minha, entendeu? E aí começa o problema, aí começa o problema, quer trocar a mulher de 40 por uma de 20, e ela também quer trocar por um garotão, mais forte, mais poderoso, e aí vai.
Rapaz, filho de emergente é uma coisa, o moleque é besta. Veja filhos de gente que tem riqueza e de emergente, porque vê modelo do pai e da mãe. Já viu o carro do meu pai? Meu pai comprou, já foi na minha casa para ver como é que é a minha casa? O moleque. E mal besta sabe que no lugar que ele está tem um monte de gente da vida melhor do que a dele. Mas aí, se vem para o subúrbio então, aí lascou. Aí vai para os primos, vai tudo. Olha o carro que meu pai comprou. É híbrido, é elétrico e a gasolina. Tá vendo? É elétrico, olha lá, tem uma tomada lá no carro do meu pai. É besta, tá porcaria nenhuma! Só porque tem alguma coisa. Aí vai transgredir, irmão. Vai transgredir. Eu sei o que eu estou falando, eu falo de gente daqui, eu estou vendo gente aqui na minha frente. Você está rindo? Não afina a tua viola não, porque você pode entrar nessa fila. Gente daqui. Eu estou me lembrando quando eu era garoto aqui com Honório Bicalho, 13, 14 anos de idade. Um cara veio do Nordeste, crente, diácono, trabalhava na portaria da igreja, pau para toda obra. Pau para toda obra. O cara dava a paz do Senhor, quase quebrando a mão dos irmãos. Abraçava os irmãos, quase quebrava a costela e dava tapa nas costas, que o pulmão quase que ia sair fora. Cara, fogo, poderoso, servia o pastor, servia a igreja. Aí Deus começou a abençoar o cara. Começou a abrir portas para o cara. Meu irmão, não deu outra. Não sabe lidar com a bênção. Ficou soberbo, ficou metido a besta, já não dava aquele paz do Senhor caloroso, agora passou, irmão. Não era nem paz do Senhor, passou, irmão. 2 dedos assim, passou, irmão. Na portaria jamais. Salva, naquela época era salva, né? Aquela sacola. Que pegar em salva? Pegava mais salva coisa nenhuma. Que pegar em banco? Ficou besta, separou da mulher, destruiu a vida, não sei nem se morreu o crente. Meu irmão, a coisa é muito séria. Cuidado. Cuidado para você não jogar a bênção de Deus fora. Você sabe o que eu aprendo aqui com a vida desse camarada? Uzias teve uma atitude concreta de desobediência, ele saiu do propósito de Deus. Vou repetir o versículo 16, a parte final. Ele se corrompeu e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Meu irmão, Deus queria usá-lo como rei. E ele pensava que por ser um rei poderoso, e porque também ajudava a sustentar sacerdote, que ele podia ser sacerdote e mandar em sacerdote. Ele tinha unção de rei. Aprenda, por favor, aprenda, aprenda. Não ultrapasse o limite que Deus te deu. Não ultrapasse. Eu vou dizer uma coisa aqui, típico da nossa denominação, da Assembleia de Deus. Quanta covardia foi feita de consagrar empresários a pastor. Só para segurar o cara por causa do dízimo. Consagra o cara a pastor, então ele não sabe mais se é pastor ou se é empresário. Eu uma vez orientei um grande contribuinte do meu ministério, não membro da nossa igreja. Pediu para vir falar comigo, de outro estado do Brasil, e falar comigo chorando. Falei, o que houve? Uma empresa top, vento em popa. Aí o líder dele consagrou ele a pastor. Aí ele começou, sou empresário ou sou pastor? Aí o que ele fez? Pegou a empresa e colocou na mão de parente. Porque agora ele tinha que se dedicar ao ministério. Colocou a empresa na mão de parente. Um dia, depois de um tempo, ele recebe um oficial de justiça na sua casa. Quando ele recebe o oficial de justiça, o que é isso? Quando ele foi ver, meu irmão, fizeram uma festa, montaram uma quadrilha dentro da empresa deles,
saquearam a empresa, roubaram e tal. Estava lá o oficial de justiça e teve que ir para a recuperação judicial para não perder tudo. Aí ele veio falar, o que é que eu faço? Aí eu falei para ele, entrega a tua credencial de pastor e volta para a tua empresa, porque Deus não te deu unção de sacerdote, Deus te deu unção de rei. Volta para a tua empresa, entrega essa credencial, rapaz. Quem é o louco que te consagrou? Você foi feito para ajudar e para sustentar sacerdotes. Fica tranquilo que lá no céu tem um galardão para você por causa disso. Você não é menor porque não é pastor. Isso eu posso falar de qualquer área. Ei, Deus te chamou para ser diácono. Fica aí, querido. Não sai daqui não para ser consagrado a pastor lá fora. Vai quebrar a cara se Deus não te chamou para isso. E você, pastor? Que tem chamada, que vive do evangelho, rapaz, pastor presidente de igreja, deixando de ser pastor para ser político. Pastor presidente de igreja, são loucos. Loucos. O cara se forma pastor, que tem vida na igreja, vive da igreja, se forma em direito, agora vou abrir minha banca de advogado. Bem, eu quero deixar apenas uma janela. Eu sei que existem exceções. O problema é que estão fazendo a exceção a regra. Porque Deus é soberano, Ele chama quem Ele quer. Ele pode pegar um empresário e tornar ele um grande pastor. Pode, mas são exceções. O problema é que isso está sendo a regra. Exceções. Qual é a unção que você tem? De sacerdote ou de rei? A unção que Deus te dá é o limite para você operar. E aí você vai ser bênção. Meu irmão, olha o resultado de quem sai do propósito de Deus e peca. Olha o resultado. Versículo 17 ao 19. Olha o resultado. Tudo na nossa vida tem resultado e consequência. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes. Não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Olha o que acontece quando o camarada sai do seu propósito e peca. Primeiro, não ouve conselhos. Segundo, não aceita a correção. Terceiro lugar, o cara soberbo fica tão besta e tão absoluto que ele não suporta ser contrariado. E aí o que acontece? Juízo de Deus. A lepra lhe saiu à testa. Olha o que acontece com ele, versículo 20 e 21. Olha o que diz. Versículo 20 e 21. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa. Apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Sabe o que acontece? Quando joga a bênção fora, perde o lugar diante de Deus e dos homens. Perde o lugar diante de Deus e dos homens. Olha esse cara. Forte, leproso, glória, ostracismo, multidão em sua volta, agora isolado. Reinava e agora não reina mais. Não brinca não, meu irmão. Esse negócio aqui é muito sério. Eu vou terminar minha palavra trazendo algumas observações importantes sobre a bênção de Deus. E aqui eu vou terminar minha palavra. Primeiro, Deus dá a bênção conforme a capacidade de cada um.
Mateus 25:15, a parábola dos talentos. Os talentos foram divididos conforme a capacidade de cada um. Deus não é ilógico. Não adianta você querer pedir uma coisa que você não tem capacidade, porque Deus não vai te dar. E se você tomar posse pelas tuas condições, vai quebrar a cara. 2, não menospreze a bênção de Deus sobre a sua vida. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, vem de Deus. Então, o que Deus te dá é bom. 3, não tenha inveja da prosperidade dos outros. O salmista do Salmo 73 quase se desviou, porque ele, justo, santo, estava atravessando tribulação, e o ímpio prosperando, quase se desviou. 4, não menospreze a bênção que Deus dá a outros. Ih, rapaz, o irmão aqui está contente, coitado. Comprou um carro 1.0 usado, vai pagar em 48 meses, está todo alegre. Não menospreze a bênção que Deus dá a outros, porque você está zombando de Deus. Porque é Deus que está abençoando o irmão. Eu estou te mostrando aqui, meu filho, na Bíblia. 5, não menospreze a bênção que Deus te dá, por menor que te pareça. Zacarias 4,10 diz que nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. É só isso? Depois de tanto tempo, é isso, Deus? Tu me colocou nesse apertamento de meio quarto, meia cozinha, meia sala e meio banheiro. É miserável, tu estava no alugado, né? Agora é teu e tu está reclamando. Não reclame da bênção de Deus, por menor que te pareça. 6, o importante é sabermos utilizar a bênção de Deus para terminar melhor. O importante não é começar melhor e terminar mal. O importante é saber utilizar a bênção para terminar melhor. Olha Uzias e Davi. Uzias começa muito bem e termina muito mal. Davi começa pobre, e olha o final dele. 1 Crônicas 29:28. E morreu de uma boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória. A bênção de Deus não é para piorar você. A bênção de Deus não é para você se afastar de Deus. A bênção de Deus não é para você ficar soberbo. A bênção de Deus é para você saber usar e o seu final ser melhor do que o seu início. Sétimo, é a bênção de Deus que nos faz ser felizes. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. É a bênção. Não é o golpe, não é a corrupção, não é fraudar o outro, não é enganar o outro. É a bênção de Deus que te enriquece e que não te faz mal. 8, não jogue fora a bênção de Deus. Não jogue fora teu casamento. Não jogue fora tua esposa. Não jogue fora teu marido. Não jogue fora teus filhos. Não jogue fora teu emprego. Não jogue fora essa casa que você comprou. Não jogue fora esse negócio. Não jogue fora a bênção de Deus. Não jogue fora o evangelho, não jogue fora a igreja, não jogue fora os irmãos, não jogue fora o relacionamento na igreja, não jogue fora a bênção de Deus. Eu termino dizendo, vamos aprender com a palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: sujeitai-vos debaixo, ou humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Se submeta a Deus. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. O Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome glória.
por amor da tua verdade, da tua benignidade. A glória é dele, a glória é dele. O que sou, o que faço, o que tenho é permissão de Deus, é permissão de Deus, a glória é dele. Onde você chegou, a porta que ele abriu, a bênção que você tem é Deus, é Deus, é Deus. Vamos aprender, meu irmão, com o bilionário rei Davi. Quando ele e o povo trouxeram a oferta para a construção do templo, que Davi deu uma oferta de 131 mil quilos de ouro, 307 mil quilos de prata, fora pedras preciosas. A oferta de Davi em dinheiro de hoje foi 8 bi. A oferta da construção do templo. Agora, olha o que Davi vai falar. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 28. Chega no versículo 11, olha o que Davi vai dizer. Tua é, Senhor, a magnificência, a honra, o poder, a vitória e a majestade. Teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. Tu te exaltastes acima de todos como chefe. Riqueza e glória vêm diante de ti. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, nosso Deus, te damos graças e glórias ao teu nome, porque quem sou eu? E quem é meu povo para que tivéssemos poder para voluntariamente te dar essas coisas? Porque tudo provém de ti e da tua mão tomamos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Davi reconheceu que toda a oferta que estava sendo dada, toda a riqueza que ele possuía, vinha das mãos de Deus, e que afinal de contas ele não era dono de nada, é Deus que dava a ele para ser mordomo, e ele estava devolvendo uma parte. Oh, meu irmão, a Deus a glória, a Deus a glória, a Deus a glória. Reconheça ele como o Senhor da tua vida, reconheça que é Deus que abre portas para você, é Deus que dá riqueza, é Deus que permite você ser o que você é. A Deus a glória, a Deus a glória. Tua é, Senhor, a honra, a glória, o poder, a majestade, a magnificência. A glória é de Deus, todo bem, toda riqueza, exalte a Deus, meu irmão. Abra a tua boca e glorifique a Deus que te trouxe até aqui e vai te levar aonde você nem imagina, se você for fiel, se você obedecer, se você cumprir a sua palavra. Te prepare, eu sou profeta dessa igreja. Deus vai abrir portas aqui grandiosas, Deus vai operar milagres na vida de crentes fiéis. Reconheça que é Deus. Oh, aleluia, a glória é dele. Seja Deus exaltado aqui nessa manhã. Seja o Senhor exaltado aqui nessa manhã. Dê graças a Deus aí, irmão. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças pelo que sou. Eu te dou graças pela vida, pela salvação, pelos bens materiais, pelos bens emocionais, pela família. Eu te dou graças.